Cooperando com os irmãos nesta vigília, e já temos observado que o nome de Deus tem sido glorificado, a igreja tem sido edificada pela palavra. Deus usou muitíssimamente o pastor Leandro Nogueira aqui, e eu estou aqui nos três. Está difícil de pregar com o Leandro, mas Deus é bom, misericordioso, a graça dele está aqui conosco, e eu estou certo que Deus há de manifestar a sua glória como ele tem manifestado aqui muitas vezes, diversas vezes, de diversas formas nesta casa. São mais de uma década que eu já prego aqui nessa casa e a chama ainda está acesa. Isso que é importante, a chama ainda está acesa. E eu quero agradecer a Deus e também ao pastor Jorge dos Santos, que nos formulou o convite, a minha pessoa do pastor Leandro. Deus em Cristo continue abençoando o pastor Jorge dos Santos, que somos amigos há mais de décadas. Abençoa não somente ele, mas a família, o ministério, essa igreja. Deus abençoe a todos. Continue abençoando em Cristo Jesus. Meus irmãos, a todos que são possuidores da Bíblia Sagrada, abra por favor juntamente comigo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 32. Localize por favor o capítulo de número 32 de Êxodo. Jesus é santo. Ou melhor, capítulo de número 33. Capítulo de número 33. Aleluia, Jesus. Versículo de número 14 e versículo de número 15. Tão somente esses dois versículos do capítulo 33 do Êxodo. Todos que acharam dizem amém. Versículo 14 e versículo 15. Diz assim a palavra: disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Os irmãos que têm assento, por favor, meus irmãos, tomem os seus assentos. Como estudante da Bíblia, e eu admiro a biografia de todos os personagens da Bíblia, e dentre as biografias que já estudei, o que mais me admira, o que mais me deixa estarrecido, o que mais me deixa estupefatizado é justamente a biografia de Jesus Cristo. Ele é o maior. Ele é o maior dentre todos. Não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. Ele é o âmago da nossa pregação. São quase 3 décadas pregando a palavra, e sempre uma mensagem cristocêntrica. A biografia de Jesus Cristo é a razão da nossa existência. Nós só estamos aqui hoje por causa da biografia dele, por causa da obra que ele realizara, por causa da obra salvífica, de ele se tornar o Cordeiro substituto. Essa é a biografia
maior. Essa é a biografia fascinante, é a biografia de Jesus Cristo. Muitas pessoas disputam entre si para saber qual é a biografia bíblica que gera mais exemplo e admiração. Não existe outra biografia a não ser a de Jesus Cristo. Mas eu quero falar sobre uma das biografias também que nos traz a atenção, que nos traz algumas lições e alguns princípios de vida moral, princípios de vida espiritual. Moisés, ele está relacionado dentre as pessoas que estão dentro da Bíblia Sagrada, que está relacionado à pessoa que mais desejou, mais buscou a presença de Deus. Moisés era um homem que estava mais familiarizado com a presença de Deus. No âmbito espiritual, Moisés é um homem que caçava a presença de Deus, não de forma limitada, mas de forma progressiva, de forma contínua. Eu vou provar hoje, dentro da Bíblia, que a fome que Moisés tinha de Deus não era uma fome limitada, não era uma fome engessada, era uma fome progressiva, era uma fome contínua. A biografia de Moisés me ensina que ele sempre desejava mais a presença de Deus. Ele nunca estava conformado ou nem se entregava à conformidade. Moisés sempre queria mais a presença de Deus. Moisés não foi um homem que estava integralmente na presença de Deus, vivenciando os seus 120 anos de vida emergidos na presença de Deus. Não foi assim. Antes, ele teve um período de 40 anos de vivência dentro da terra do Egito. E dentro da terra do Egito, ele foi preparado, programado para ser alguém que tinha um conhecimento egípcio, alguém que tinha conhecimento da cultura egípcia. Moisés estava sendo adestrado, preparado para ser alguém dentro da terra do Egito. Ele já era conhecido como filho adotivo da filha de Faraó. Ele era um homem que tinha conhecimento também em artes marciais. Ele era um homem que tinha conhecimento de todas as ciências ali gerenciadas dentro da terra do Egito. É um homem de grande saber, era um homem de grande erudição. Só que este não era o plano, este não era o projeto, este não era o planejamento de Deus para a vida de Moisés. O planejamento de Deus para a vida de Moisés não estava na terra do Egito, não estava dentro do Egito. E estudando a biografia de Moisés, nós observamos que Moisés não tinha uma familiaridade com a presença de Deus dentro do Egito. Dentro do Egito, ele não ouviu a voz de Deus nos seus primeiros 40 anos de vida, de vivência, de convivência dentro da terra do Egito, antes do seu chamamento, antes da sua vocação. Eu disse para os irmãos que Moisés tinha tanto conhecimento em artes marciais que um irmão hebreu estava discutindo com o egípcio e ele matou aquele egípcio e ocultou sob as areias. E a Bíblia diz que aquele negócio foi descoberto. E agora ele vai para o deserto de Midian. E no deserto de Midian começa a segunda etapa, ou a segunda fase da vida de Moisés, que são os seus segundos 40 anos de vida, que ele vai vivenciar no deserto de Midian, tomando conta ou apacentando as ovelhas do seu sogro, por nome de Jetro. Ele casou com a filha de Jetro, que o seu nome era Zípora, e ele tornou-se pastor de ovelhas do seu sogro. Ele cuidava
ele apacentava as ovelhas do seu sogro ali, e era comum, era familiar, ele observar o fogo mediante ao sol escaldante do deserto, que chegava a mais de 70 graus centígrados. Ele observava os arbustos, as sarças. Ali no deserto era comum, devido ao sol escaldante, aquelas sarças pegar fogo. E ele observava que aquele fogo era um fogo que era ocasionado pelo sol escaldante do deserto. E aquele fogo consumia, destruía os arbustos, as sarças no deserto. Mas de repente apareceu um anjo. O anjo entre no âmago da sarça, no âmago do arbusto, e este fogo, o fogo angelical que estava ali, era um fogo diferenciado, era um fogo incomum, que não consumia o arbusto, não consumia a sarça. Moisés observou e viu que aquele fogo era um fogo incomum, era um fogo sobrenatural. Ele não estava familiarizado, ele não estava habituado com aquele tipo de fogo. Era um fogo que ardia e não consumia. O anjo eclodiu a sua voz dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está pisando é uma terra santa. A Bíblia registra que Deus está comissionando Moisés e está dizendo para ele: Moisés, eu vou delegar para você poder, a autoridade, para que você vá até o Egito e liberte o meu povo, e liberte os hebreus, e liberte os seus irmãos. Deus está vocacionando Moisés. E diante desta vocação, como Isaías, como Gideão, como muitos outros dentro da Bíblia, sintam-se incapazes de exercer o ofício, sinta a incapacidade de estar oficiando diante de Deus um planejamento, uma obra gigantesca desta magnitude, porque ele tinha que ir proporcionar a libertação e a redenção para aproximadamente 3 milhões de hebreus que estavam cativos na terra do Egito, sob o domínio, sob a opressão de Faraó. E não era qualquer pessoa que chegava diante de Faraó. Para chegar diante de Faraó não era com palavra, não era com filosofia. Para chegar diante de Faraó era só com o poder de Deus para libertar, para obrar e proporcionar a redenção do povo que estava cativo. Na verdade, Moisés era o resultado do clamor do povo, era a resposta do clamor do povo. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que o Senhor Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo e decidi descer para livrá-los. Então, o Moisés era a resposta do clamor do povo. Deus estava ouvindo o grito, ouvindo o clamor do povo que estava sendo opresso, que estava sendo oprimido com açoites, com cargas pesadas. E o povo se reuniu, e o povo decidiu clamar. E quando o povo decide clamar, Deus também decide responder. Moisés, na verdade, era a resposta do clamor do povo. E Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci e resolvi livrá-los. Você será o meu redentor, você será o instrumento que eu vou usar no Egito para proporcionar a libertação para o meu povo. Moisés se sentindo incapaz, e a Bíblia diz que ele disse que era um homem de língua pesada, de boca pesada. E a Bíblia registra que o Senhor Deus disse: então Arão será o seu profeta, mas você irá diante de Faraó. Mais uma vez Moisés pergunta: Senhor, quando eu chegar lá, eu não posso chegar no meu nome. O que eu direi quando o povo perguntar? Em que nome que eu estou aqui? Em que nome que eu estou representando? Diz ao meu povo que eu sou te enviou. Eu sou te enviou.
aqui está o segredo, meus irmãos. É que quando nós vamos no nosso nome, nada acontece. Não acontece nada. Quando nós estamos no nosso nome, não tem cura, não tem revelação, não tem batismo, não tem salvação, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem avivamento, não tem reavivamento. O gigante continua de pé, não adianta, a afronta continua sendo levantada contra o povo. Quando Davi se apresentou diante do Golias, ele disse assim: tu vem com espada, escudo e lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sempre será o nome do Senhor, porque o nosso nome não faz nada, o nosso nome não cura ninguém, o nosso nome não batiza ninguém, o nosso nome não salva ninguém, mas o nome do Senhor salva, o nome do Senhor cura, o nome do Senhor liberta, o nome do Senhor transforma, o nome do Senhor é o nome do Senhor que tem que ser proliferado, é o nome do Senhor que tem que ser adorado, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Aqui nós não queremos saber do nome de ninguém, não interessa o nome de ninguém. Se você tem nome, se você tem renome, se o teu nome está esparramado, se o teu nome é ovacionado, nós não queremos saber nada do seu nome. Nós estamos aqui por nome daquele que que pode e que faz. É no nome dele, é no nome dele, sempre será no nome dele e através do nome dele. E quando Moisés chegou, ele chegou com essa identidade, ele chegou com essa credencial: eu estou aqui em nome daquele que me enviou. O eu sou me enviou, é o eu sou me enviou. É por isso que eu estou aqui. As habilidades que eu tenho não são minhas, as habilidades foi ele que me proporcionou, a capacidade foi ele que me deu. Eu não estou aqui através das minhas habilidades, porque eu passei pela escola, e na escola de Deus não é no Egito. Não foi no Egito que Moisés ouviu a voz de Deus, não foi no Egito que ele recebeu a chamada, não foi no Egito que ele recebeu a vocação, foi no deserto, no lugar inóspito, no lugar vazio, em um ermo onde não tinha nada. A escola de Deus sempre será um deserto. É quando ninguém conhece você, é quando ninguém conhece a sua particularidade, é quando você está sozinho, é quando você está sozinha, é quando você está no deserto, na dependência de Deus, é que Deus se revela, é que Deus demonstra a sua glória. Eu sei que tem um punhado de crente aqui que está atravessando o deserto, mas é nesse deserto é que Deus vai te chamar, é neste deserto que Deus vai te vocacionar, é neste deserto que você vai ver a sarça pegando fogo, é nesse deserto que você vai se aproximar, é nesse deserto que você vai obter as experiências com Deus pela qual ninguém obteve ainda. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua impressão digital. A experiência do outro talvez não é a sua, e você não vai passar a experiência dele, mas Deus vai te delegar, Deus vai te proporcionar uma experiência que vai servir para edificar muita vida, para ser eficiente na obra que ele vai te chamar. A experiência se dá no deserto. A experiência, a chamada se deu no deserto. O deserto é a escola de Deus. Ali no Egito ele estava aprendendo a ser alguém. Enquanto nós estamos aprendendo a ser alguém, Deus não pode nos usar. Enquanto nós estamos na escola do eu, enquanto nós estamos na escola do eco, Deus não pode contar conosco. Mas quando nós estamos no deserto, nós aprendemos que não somos nós, mas é Ele. Que nós não podemos, mas
a nossa autossuficiência. Aleluia! Na escola de Deus, nós deixamos de ser alguém para aprender que Deus é tudo. Enquanto nós não aprendermos que Deus é tudo, Deus não pode confiar a nós as obras que Ele tem que confiar. Enquanto nós não aprendermos que Deus é tudo, Deus não pode contar conosco na obra missionária. Enquanto nós não aprendermos que Deus é tudo, nós não podemos nos apresentar diante de Faraó. Faraó não respeita o seu nome. Faraó não respeita o meu nome. Faraó não respeita as minhas credenciais. Faraó não respeita os meus títulos, os meus diplomas. Isso para Faraó não é nada. Quando o apóstolo Paulo se apresentou diante da igreja, ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não vim com sublimidade de palavra de sabedoria humana, eu vim ter demonstração de Espírito e poder. Aí quando ele chegou diante de Faraó, ele não chegou nele, ele chegou em Deus. E Deus, através de Moisés, enviou 10 pragas ajuizadoras sobre a terra do Egito, culminando com a morte dos primogênitos. E Faraó se viu obrigado a libertar o povo hebreu. E eles saíram mais uma vez para o deserto, que nós chamamos de o deserto da peregrinação. Neste deserto da peregrinação, o povo entrou com uma promessa, porque Deus não desampara o seu povo, Deus não abandona o seu povo, Deus não deixa o seu povo sozinho. Deus disse: eu vou preparar uma mesa no deserto para o meu povo. Eu vou preparar uma mesa. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu vou ser o provimento do meu povo no deserto. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz que o povo vive por fé e não vive por vista. Porque no deserto não tem nada. No deserto é um ermo, é um vazio. No deserto não havia maré mansa, não havia Guanabara. Eu estou contextualizando, eu estou parafraseando. Não havia nada disso. Mas no deserto estava o Senhor. O Senhor era a companhia do povo. O Senhor era a proteção do povo de dia e a proteção de noite. De dia com uma coluna de nuvem, à noite com uma coluna de fogo. De dia uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. Maná descia dos céus para alimentar o povo. Oh, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, que Ele não revelou para Moisés quantos litros de água aquele povo iria precisar para sobreviver naquele deserto, quantas toneladas de comida aquele povo iria precisar para vivenciar no deserto. Deus não revelou isto. Deus não revelou o âmago do problema. Deus revelou o seguinte: eu sou a provisão. Não tem matemática, esquece logística, Moisés. Eu sou a provisão, eu sou o provimento. Eu sei o que o meu povo precisa, eu sei a quantidade de água, o litro, a quantidade de comida. Eu sei que eles precisam da roupa preservada. Eu vou ser a provisão do meu povo no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ficar vivenciando estatística. Tem gente que vivencia estatística na mídia falada, escrita e televisionada. Amanhã vai chover, amanhã não vai chover. Esse governo atual está falhando. Nós vamos ser decepcionados, nós vamos passar fome e necessidade. Sai das estatísticas e entra para a fé. Deus é a sua provisão, Deus é o seu provimento. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus.
trabalhando, daria 6 mil reais. Eu tinha apenas 2 mil reais na minha conta. E eu acordei com a cabeça como uma panela de pressão. Eu não fui reclamar, eu não fui murmurar, eu não fui falar que é por conta deste governo, eu não fui falar que a culpa é do pastor, eu não fui falar que a culpa é de A, de B ou de C. Eu sentei-me e conversei com Deus e perguntei: Senhor, o que eu vou fazer dentro dessa situação, dentro deste deserto? Deixa eu te dizer uma coisa: não desmonte o seu acampamento enquanto você não vê a movimentação da nuvem. Se a nuvem for para frente, você vai. Se a nuvem parar, você para. Não desmonte o seu acampamento no deserto enquanto você não ouvir a voz de Deus, enquanto você não ter certeza da direção de Deus para a sua vida. Aí eu perguntei: Deus, nesse deserto, o que eu vou fazer? E o versículo de Ezequias veio ao pé da minha orelha direita. E veio aquele versículo na minha mente. E o versículo dizia sobre Ezequias que colocou a face na parede diante de uma situação de morte. E ele orou a Deus e Deus deu ordem ao profeta para voltar. E eu falei: eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. E no corredor da minha casa eu coloquei a face na parede e falei com Deus com a face na parede. Enquanto eu conversava com Deus, o telefone, eu só via as mensagens caindo. E eu falei: essa mensagem aí é uma mensagem que eu não estou esperando. Que mensagem é essa? Eu estou conversando. Quando eu fui abrir o celular, já era um depósito no meu Pix. A pessoa mandou um comprovante do depósito no meu Pix. E o depósito era de 4 mil reais. Eu tinha 2 na conta. E a pessoa disse assim: não é emprestado, é dado. Ô meus irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida é resposta de oração. A resposta de Deus é a sua provisão. Sai das estatísticas. Sai das estatísticas. Não se levanta enquanto Deus não falar contigo. Não tome a decisão enquanto Deus não falar contigo. Ele é a nossa provisão. Ele sabe quanto é que você precisa. Ele sabe das faturas que tu tem que pagar. Ele sabe que você precisa de veste, de alimento. Ele cuida dos pássaros. Quanto mais você, há uma provisão de Deus aqui. Há um provimento de Deus aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas aí é uma condicional: se creres, porque tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não crê. Não interessa. Se a pessoa não acreditar, acredite você. Acredite você. Não fica apoiado na fé dos outros. Para acontecer milagre na sua vida, não fique com uma muleta dependendo da fé dos outros para acontecer milagre na sua vida. Acredita você, tenha certeza você, creia você. Se creres, verás a glória. Este deserto chama-se o deserto da peregrinação, em que Moisés viu codornizes voando no deserto, águas amargas se tornando águas potáveis. Ele viu Deus abrindo o mar vermelho e o povo passando em terra seca. Do outro lado, imergindo os cavalos e cavaleiros de Faraó. Ele fazendo imergir, fechar o mar vermelho, dando livramento para o povo hebreu. E Moisés está indo, caminhando no deserto da peregrinação. Mas Deus não queria apenas aquilo. Moisés também não queria apenas aquilo. Moisés queria algo mais. Moisés não queria apenas ver codorniz voando. Moisés já tinha muita bagagem nessa época aqui, no deserto da peregrinação, até chegar no Monte Sinai, o Monte Horebe, já tinha muita bagagem. Ele viu Deus libertar aproximadamente 3 milhões de hebreus da terra do Egito, coluna de fogo, coluna de nuvem. Ele viu Deus preservar a roupa do povo. Ele viu Deus atravessar
vi, eu já presenciei. Só vive no passado, sem vivenciar a glória presente. Moisés não. Moisés queria dia após dia. Moisés queria ver dia após dia. Mas Moisés não estava apenas em conformidade com os sinais que estavam acontecendo. A Bíblia diz que o Senhor Deus chamou Moisés para subir o Monte Horebe, o Monte Sinai, que é a mesma coisa. Geograficamente, Deus tinha um projeto, Deus tinha um planejamento, que era um tabernáculo no deserto. Era retangular aquele tabernáculo e tinha 3 compartimentos. Algumas peças e objetos deveriam ser esculpidas, e Deus está revelando para Moisés. Deus chama Moisés durante 40 dias e 40 noites. Ele está imergido na nuvem da glória, recebendo a direção, a orientação, a planta para a execução da obra. E a Bíblia registra que ele está no monte, recebendo o planejamento, o tabernáculo que deveria ser feito no deserto. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer construir um tabernáculo no deserto. Só Deus para fazer isso. Um tabernáculo no deserto. Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 8. O Senhor Deus disse: e me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Olha só, a iniciativa é de Deus. Deus não queria apenas revelar os seus sinais. Deus queria revelar a sua presença. Deus queria estar no meio do seu povo. Deus queria estar juntamente com o seu povo através da sua glória. É através da sua glória. E era isto que Moisés ambicionava. Era isso que Moisés desejava. Moisés não queria mais ficar vivenciando de sinais, de prodígios. Ele ansiava muito a presença da glória de Deus. A presença da glória de Deus. Moisés já havia experimentado a presença da glória de Deus. Você sabia que Moisés já havia comungado, experimentado a presença da glória de Deus? Ele já havia experimentado. Ele sabia como é que era. Aonde é que estava esta glória? Esta glória estava no Santíssimo Lugar, porque o tabernáculo tinha 3 compartimentos, que era o Galátrio, o Santo e o Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a peça mais importante do tabernáculo, porque ela representava a glória de Deus. Entre os querubins que estava sobre a tampa, chamada propiciatório, havia uma chama azulada. Era a glória, o cavode de Deus. Era a glória de Deus que eclodia entre os querubins. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santíssimo Lugar. Ali ele visualizava e contemplava a glória de Deus. Era o sacerdócio levítico, era o sacerdócio levita, era Arão e seus filhos que tinham acesso ao Santíssimo Lugar e podia vislumbrar e contemplar a glória de Deus. É isso que Moisés queria. Moisés já estava familiarizado com esta glória, e Moisés vai fazer uma petição ousada. Moisés vai fazer uma oração ousada, mas antes dele fazer essa oração, ele está no monte, e quando ele está no monte, parece que ele está tardando no monte. O povo que está lá embaixo, chamou Arão e disse: Arão, Moisés está tardando. Não é assim? Parece que nós temos um paralelo entre Moisés e Jesus Cristo. Moisés está tardando. Não é assim que estão dizendo? O noivo está tardando. Moisés está tardando. Arão, vem cá, faze-nos um bezerro de ouro. Toma os nossos pingentes, toma os nossos artifícios e faze-nos um bezerro de ouro para que nos represente. E Arão atendeu o pedido do povo, atendeu a vontade do povo. Arão cedeu a pressão, e ele cedendo a pressão, ele constituiu um bezerro de ouro e diz: eis aí quem vos libertou da terra do Egito. E a Bíblia diz que Moisés desceu de forma de repente, quebrou as tábuas da lei, quebrou as tábuas da lei. Aí a Bíblia diz que o Senhor se indignou muito. No capítulo de número 32, o Senhor se indignou muito, e o Senhor disse: esse povo é um povo de semblante obstinado, coração obstinado. Esse povo não quer fazer a minha vontade, esse povo não quer me obedecer. Vamos fazer um negócio, Moisés. Eu sou capaz de matar esse povo aqui e fazer
de ti. Aí Moisés começa a confabular com Deus e começa a dizer: Deus, o que as nações vão dizer, o que as nações vão falar, se o Senhor acabar com esse povo, tiraste esse povo do Egito para matá-los aqui. Não, Senhor. Então eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou enviar o meu anjo irá diante de vós. Moisés era um homem que queria tanto a presença e a glória de Deus. Ô meus irmãos, se fosse outro no lugar de Moisés, se fosse eu no lugar de Moisés, eu não sou nada contra a presença do anjo. Pode mandar o anjo, Senhor. O importante é que eu não esteja sozinho. Muitos crentes, se estivesse lá, ia dizer: Senhor, pode mandar o anjo. A presença do anjo substitui. A presença de anjo, meu Pai, pode preencher a lacuna. Mas Moisés não queria saber da presença do anjo. A presença do anjo é importante, mas a presença do Senhor é melhor. A presença do Senhor é maior. Anjo é criatura, Deus é criador. Deus é criador. Quem é maior? É o anjo ou o Senhor? Quem é maior? A criatura ou o Criador? Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir deste lugar. Irmão, não esteja apenas acomodado com a presença do anjo aqui, presença do anjo acolá. O anjo está lá, eu vou lá. O anjo está aqui, está acolá. Tem muita gente que está na fila, como no tanque de Betesda, esperando a movimentação do anjo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é maior do que o anjo. Jesus é maior do que o anjo. A presença dele, a presença do Senhor é maior. É a presença para você que importa mais: a do anjo ou a do Senhor? A do anjo ou do eterno? A presença dele está aqui, a presença dele está aqui. Aleluia, eu quero ver a presença dele está aqui, a presença dele está aqui. Ô glória, ô glória, ô glória. A presença está tremendo tudo aqui, a presença dele, pastor Jorge dos Santos. Ô glória, ô glória. Olha a presença de Deus aí do lado direito. Glória, presença de Deus também está aqui do lado esquerdo, em nome de Jesus Cristo. A presença de Deus é maior, a presença de Deus é maior. Aí o Senhor Deus disse: Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. A minha presença irá contigo e te fará descansar. Era tudo que Moisés queria. Mas eu estou falando aqui desde o início que Moisés era um homem dentro do seu perfil, da sua biografia. Dentro do seu perfil, da sua biografia, Moisés é um homem que é insaciável. Moisés era um homem que buscava Deus de forma progressiva, de forma contínua. Ele sempre queria mais. Ele sempre estava insatisfeito. Aí os versículos que procedem, os versículos na sequência, a partir do versículo 18, ele começa a ser mais ousado. Aí ele começa a dizer: Senhor, rogo-te, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés agora está desprezando a presença do anjo e está dizendo: eu quero a tua presença. Agora está pedindo algo a mais. Ele está dizendo: Senhor, eu quero ver a tua glória. Rogo-te, peço-te, me mostres a tua glória. A palavra glória aqui está ligada aos verbos ver, sentir, aparecer. Moisés está dizendo: eu quero ver mais a tua glória, eu quero sentir mais a tua glória, eu quero presenciar mais a tua glória. É isto que eu quero. Olha a petição de Moisés, e o Senhor vai corresponder à petição de Moisés, dizendo: Moisés, homem nenhum verá minha face e permanecerás vivo. Moisés já havia visto, contemplado as obras das mãos de Deus. Agora Moisés está dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu
E a Bíblia diz que o Senhor Deus disse: homem nenhum verá a minha face e continuarás vivo. Mas vamos fazer um negócio, Moisés. Oh glória, olha o nível de intimidade que Moisés tem com Deus. Deus é o nosso avalista. Deus é o seu avalista. É Ele que avalia o nosso relacionamento com Ele. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser colocar no WhatsApp, no Facebook, que você não é. Quem te conhece é Deus. As pessoas conhecem fatos, Deus te conhece por dentro. Deus conhece a realidade, Deus conhece a verdade. Deus é o nosso avalista. É Ele que sabe o nosso nível de intimidade, o nosso nível de relacionamento. E o Senhor Deus disse: se tu verás a minha face, você não continuarás vivo. Mas vamos fazer um negócio, Moisés. Eu vou passar descosta. Eu vou te colocar sobre a penha. Vou te colocar e te colocar sobre a penha. E acontece que eu vou passar descosta. E vou passar a minha glória. Mas eu vou passar ocultando com a minha mão. A Bíblia diz que o Senhor colocou Moisés entre a penha. Colocou Moisés entre a penha. Guarda isto. Foi Deus que colocou Moisés entre a rocha. Foi Deus que colocou Moisés no estreito. Entre a rocha aqui era no estreito. Não foi Moisés que se colocou. Foi Deus que colocou Moisés no estreito. Porque ele estava para revelar a glória dele para Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa: o estreito precede a manifestação e a revelação da glória de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. Foi Deus que colocou. Deus viu o desejo de Moisés de contemplar a glória dele, e Deus o colocou sobre a penha da rocha, no estreito da rocha. O estreito precede a glória de Deus. Deus queria revelar a glória, mas o estreito vem antes. Tem muita gente olhando você no estreito. Não foi você que se colocou no estreito, foi Deus que te colocou. Há algo que Deus vai te revelar, há algo que Deus vai te mostrar. E tem muita gente te julgando e dizendo: vai morrer no estreito, vai tombar no estreito, vai parecer no estreito, vai ser derrotado no estreito. Vai nada, foi Deus que te colocou. Se Deus te colocou, Ele vai te tirar. Ele te colocou para revelar para você a glória, a presença, a intimidade, o relacionamento. Você está no estreito não é para morrer. Você está no estreito não é para ser envergonhada. Você está no estreito não é para ser humilhada. Você está no estreito porque Deus quer te revelar. Deus quer revelar para você o desconhecido, o sobrenatural, o inacreditável, o indizível. Aleluia! Te prepara. Volta só um pouquinho de tempo. Esse estreito vai passar. Isso daí não é moradia. Isso daí não é permanência. É apenas uma fase na sua vida. É apenas uma passagem na sua vida. Deus te colocou aí, mas Ele vai te tirar. Mas as pessoas vão ver o que aconteceu. Você vai dizer: é Deus que fez, é Deus que operou, é Deus que realizou. É Deus, é Deus, é Deus na sua vida. E Deus revelou para Moisés: eu vou passar descosta, Moisés. Colocar minha mão, tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, Moisés. Glória a Deus. Moisés era um homem que estava inconformado com a presença da glória de Deus. Ele pediu: Senhor, me mostres a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Deus santo e poderoso, aleluia. Eu quero ver a tua glória. Aleluia. Moisés, então, chega o tempo dele passar o cajado. Ele passa o cajado para Josué. Josué sabia sobre a relevância espiritual de Moisés, a fome, a sede.
a comunhão, a intimidade que Moisés tinha com Deus. E no capítulo 1 de Josué, Josué é o sucessor de Moisés, pesa a responsabilidade, a incumbência de fazer a nova geração adentrar na terra de Canaã. E Deus olha e vê que Josué, ele está preocupado com o tamanho da responsabilidade da incumbência. E o Senhor Deus disse para ele: Josué, como eu fui com Moisés, Meu Deus, Jesus, eu creio. assim eu serei contigo. Aonde tu colocar a planta dos pés, eu furo tenho carne. Aleluia. Escute, Deus está dizendo: Josué, como a minha presença foi com Moisés, assim Aleluia. substituir Moisés não era coisa comum. Moisés era um homem de um alto grau de relacionamento com Deus, homem de muita experiência, muita bagagem. Substituir Moisés não era uma tarefa comum. Moisés era um homem, segundo Números capítulo 12, ele tem 4 características ali. Ele é servo, ele é fiel, ele é profeta. E o versículo 3 de número 12 diz que ele é o homem mais manso da terra. Moisés não é um homem de peleja. Moisés não é um homem de guerra. Moisés é o homem mais manso da terra. Mas no calor da batalha, Êxodo capítulo 17, Moisés está no cume do outeiro, pastor Leandro. Arão está de um lado e Ur está do outro. E onde está Josué? Josué está na linha de batalha, no campo de batalha, desfazendo Amaleque. Ele está com a espada pelejando, guerreando. Deus está preparando Josué para ser combatente, para ser guerreiro, para ser um militar de Deus. Porque para entrar na terra de Canaã, não poderia ser com a mansidão de Moisés. Era guerra, era espada, era combate. Meus irmãos, para cada tempo Deus tem a ferramenta certa para usar. Deus não erra na sua escolha. Deus não é decepcionado na sua escolha. Deus usou Moisés, mas agora vai usar Josué. E Josué de guerra, Josué de combate, Josué de peleja. E Deus estava forjando Josué para fazer a nova geração entrar na terra de Canaã. Tinha que ser através da espada e da batalha. Deus tem a sua ferramenta certa para a sua obra. Deus sabe quem Ele escolhe. Ele não erra na sua escolha. Ô meu irmão, fica na sua vocação. Não queira ficar preocupado com a vocação do outro. Se ele está pregando mais, se ele está louvando mais, se ele está obrando mais, é a ferramenta que Deus deu para ele. Vai prosperar com a sua ferramenta. A sua ferramenta não está prosperando porque você está preocupado com a ferramenta que Deus deu para o outro. Se Deus deu uma ferramenta para ele, é porque aquela ferramenta ali é essencial para o crescimento e a prosperidade da obra. A ferramenta que ele deu para você vai prosperar na sua mão, ainda que é pequena, mas vai prosperar na sua mão. Deus tem a escolha certa. Aleluia! Certa. E Deus nos chama no método fast food. Sabe o que é isso? Eu aceito agora e amanhã eu já sou. Meu Deus. Deus poderoso, aleluia. A Bíblia diz que Josué era servidor de Moisés. A Bíblia registra isso. Josué era servidor. Eu gosto de anotar. Olha só, Josué era servidor de Moisés. Josué era servidor de Moisés. Isso está em Números capítulo 11, versículo 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Sabe quem era? Josué era o diácono de Moisés, o servidor de Moisés.
Ele não era qualquer pessoa. Ele não apareceu do nada. Ele não chegou no método fast food. Ele não caiu de paraquedas. Há uma biografia, havia uma historicidade, havia um pano de fundo histórico. Ele era servidor de Moisés. Tem muita gente que quer começar a liderar, mas não quer começar servindo. Toda liderança começa primeiro no ministério da servidão, para depois liderar. Eis aí a questão do problema dessa liderança moderna. É que muita gente quer liderar, mas não aprendeu a servir ainda. Quem não aprendeu a servir, não tem capacidade para liderar, não tem cacique para liderar. A Bíblia diz que Josué era servidor de Moisés. Como a Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. O que é isto? Eliseu era servidor de Elias. Era servidor de Elias. Depois foi substituto de Elias. Como Josué foi substituto de Moisés. Mas começou servindo, começou obrando. Aqui está o segredo. É que todos aqueles que Deus quer levantar, todos aqueles que Deus quer erguer para a liderança, Ele vai confiar primeiro o ministério da servidão. Não despreze o ministério da servidão. Você está servindo água agora, está servindo oferta agora, você está colhendo oferta agora, você está servindo o cálice da ceia agora, você está na porta agora. Mas muita gente não sabe. Há uma liderança te esperando no porvir, há uma liderança te esperando nos dias derradeiros. Deus está te provando agora no ministério da servidão, porque quem não serve para servir não presta para liderar. Continua servindo, continua no ministério da servidão, porque a liderança vai chegar. Agora o peso sobre Josué chega. E qual era o peso? O peso era o nome de Moisés. Senhor, quem foi Moisés? O nome de Moisés pesava. Substituir Moisés não era uma tarefa comum. Substituir Moisés não era uma tarefa fácil. E o Senhor sabia que isso preocupava Josué. E ele disse: como a minha presença foi com Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés só foi o que foi. Ele só conseguiu o que conseguiu. Ele só chegou onde chegou, porque a minha presença estava com ele. E agora, Josué, como a minha presença foi com ele e ele prosperou, ela também será contigo. Você vai chegar, você vai proceder, você vai conquistar, você vai avançar, você vai passar o Rio Jordão, você vai passar além das muralhas, você vai conquistar as nações ali, porque a minha presença está contigo, Josué. Ou seja, sem a presença dele você não conquista nada. Sem a presença dele você não chega a lugar algum. Sem a presença dele você não canta. Sem a presença dele você não prega. Sem a presença dele você não administra. Sem a presença dele não adianta. Nós estamos falidos, nós estamos derrotados. Liderança falida, liderança derrotada, liderança derrotada é aquela que não prima a presença de Deus. Existem muitas lideranças por aí que já perderam a presença de Deus. Existem muitas lideranças por aí que não conquista nada, não aglomera ninguém, não inspira ninguém, não tem exemplo de nada, porque já perderam a presença de Deus. Há muita liderança por aí que tem que colocar um título sobre a cabeça e colocar escrito assim: Icabode. Aqui não tem mais glória, aqui não tem mais presença, aqui não tem mais poder, aqui não tem mais arrependimento, aqui não tem mais quebrantamento. Como eu disse aqui anteriormente, são mais de uma década pregando nessa casa, e eu disse que a chama ainda está acesa, a presença de Deus está aqui. Mas o dia que o pastor Jorge do Santo fechar a porta e dizer aqui: vamos inovar o negócio, vamos trazer um show gospel para cá, vamos trazer umas pessoas renomadas, o negócio é atrair a multidão, o negócio é proporcionar o aglomeramento de pessoas. Eu não quero saber negócio de presença, não. O negócio é entrar muito dinheiro, o negócio é fazer culto de
que já perderam a fome, a sede, o interesse pela presença de Deus. Eles querem a multidão, eles querem quantidade, não tem mais a presença, não tem mais a glória, não tem mais o poder. Tem que colocar escrito na camisa e Icabode. Aqui não tem mais glória, aqui não tem mais presença, aqui não tem mais arrependimento, aqui não tem mais poder. É ministério Rofini e Finéias, ministério sem glória, ministério sem presença, ministério sem poder. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor só ter Pedro e João aqui com a presença de Jesus do que ter uma multidão sem a presença da glória. É melhor só ter Pedro e João com a presença de Deus aqui. É melhor só ter Pedro, Tiago e João com a presença de Jesus do que ter uma multidão sem a presença dele. Eu não sou contra o templo, a estética do templo, a formosura do templo, mas existem lideranças por aí que estão mais preocupadas com a estética, com a beleza, com a formosura do templo do que com a presença de Deus. Escute, o tabernáculo não era bonito, o tabernáculo não tinha beleza, o tabernáculo era feito de peles de texugo de golfinho, não tinha beleza. Ninguém iria bater uma foto para colocar no cartão postal o tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto foi feito de madeira de acácia, a arca da aliança, foi feito de peles de texugo de golfinho. Não tinha beleza, não tinha atrativo, não tinha formosura, não tinha brilho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: passando o átrio, passando o santíssimo lugar, lá estava a arca da aliança, lá estava a glória de Deus. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a estética pouco importa se não tiver a presença de Deus. A presença de Deus é exclusividade. O templo não pode ser bonito, o templo não pode ser como o templo de Salomão, como o templo de Herodes. O templo de Herodes era bonito, era ouro, marfim, prata, mas não tinha arca da aliança no Santíssimo. O tabernáculo não tinha beleza, mas tinha a glória de Deus no tabernáculo. Deixa eu te dizer, a presença de Deus que interessa, não interessa. Eu nunca estou generalizando, mas o pastor Jorge dos Santos vai concordar comigo. Na década de 80, de 90, batismo com o Espírito Santo era uma normalidade. Salvação de almas, cruzadas evangelísticas, com a multidão de crentes subindo ao monte. Atenção, nós estamos vivenciando uma época que é uma época de uma quantidade muito grande de teólogos vazios. Teólogos vazios é aqueles que pregam contra o jejum, é aqueles que pregam contra o monte. Irmão, o monte não é doutrina, é voluntário. Irmão, doutrina é a oração. Você pode orar no monte, pode orar no vale, pode orar em casa. O importante é orar. Eles estão pregando contra o monte, estão pregando contra a oração, estão pregando contra o batismo com o Espírito Santo, estão pregando contra o falar em línguas estranhas. Teólogos vazios que não têm experiência com a glória de Deus, são formados no ventre do formalismo, mas não têm experiência pentecostal, experiência da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a formalidade jamais irá substituir a praticidade que você tem com Deus. A formalidade jamais irá substituir a praticidade que você tem com Deus. Deixa eu te dizer, nenhuma formalidade vai substituir a sua vida de oração, a sua vida de jejum, de relacionamento, de entrega, de sacrifício. Estamos vivenciando o tempo da estética, a valorização da estética. Escute uma coisa: eu não sou contra academia e nem exercício
exercício físico, mas 70% dos crentes estão mais preocupados com a estética dos seus corpos do que preocupados com as suas respectivas vidas espirituais. Eles estão dando prioridade à estética física, à malhação, mas a vida de oração é pobre, é minúscula, não tem glória, não tem poder, não tem unção, não tem vibração. Aleluia! Aleluia! Existem tempos por aí magníficos, belos, mas não tem mais a glória de Deus, a presença de Deus. Uma liderança sem glória não conquista nada. Estão sendo derrotados pelo pecado, pelo mundanismo. Não sabe se é igreja ou se é a cultura mundana. Não sabemos. Não tem glória, não tem batismo, não tem revelação, não tem profecia, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem conversão de alma, não tem a glória de ministérios e capote. Estão preocupados com a estética, com a formosura, e não tem mais a glória, não tem mais a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que é mais importante ainda é e sempre será a presença de Deus em nossas vidas. E Jesus não deixou a sua igreja ausente da sua presença. Jesus não deixou, não. Jesus, ele edificou para si uma igreja, Mateus 16. Edificarei para mim uma igreja. Edificarei minha igreja. Pronome possessivo. Jesus tem a sua igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus começa a dizer para os seus discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja entregue na mão dos sacerdotes, dos homens, seja crucificado. Os discípulos começam a ser assaltados com uma tristeza no seu coração, e começam a imaginar os seus ministérios sem a presença de Jesus, as suas convivências sem a presença de Jesus. 3 anos e meio na companhia de Jesus. Como será agora na ausência dele? Mas ele disse em João capítulo 16: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. Se eu não for crucificado, se eu não ressuscitar, se eu não for assunto aos céus, o Espírito não virá a vós. Se eu não for, o Espírito não virá a vós. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aí, estou pregando Jesus. Lei de Moisés, de Josué, Gideão, Davi, mas agora eu estou falando de Jesus. Há uma inversão de valores aí, meus irmãos. As mensagens também não são mais cristocêntricas, e não existe mais esse negócio de glória sem Jesus. Jesus é a glória e a presença de Deus. Jesus é a glória e a presença de Deus. Nebuzaradan entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, nunca mais se viu e ouviu falar sobre a Arca da Aliança. Eu disse que a Arca da Aliança representa a glória de Deus. Aí estão perguntando, a arqueologia está procurando a Arca da Aliança, nunca vai achar. A Arca da Aliança apareceu no Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 14, ele apareceu lá. Quem? Jesus. Jesus é a Arca do Novo Testamento. A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Nós estamos vivenciando por aí uma crise da mensagem cristocêntrica, pastor Jorge dos Santos. Crise da mensagem cristocêntrica. É triste de ver. Prega-se sobre política, prega-se sobre dinheiro, prega-se sobre prosperidade. Receba a chave do carro, a chave do
está escasso. Crise da mensagem cristocêntrica. Só que Jesus é a glória de Deus, é o tabernáculo de Deus na terra, é a glória personificada. Jesus é a própria glória de Deus. E Paulo dizia: eu prego a Cristo Jesus crucificado. Jesus é a razão da nossa esperança. Jesus é a bendita glória do Pai. Ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus está com os seus discípulos e está dizendo: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não. Ei, pastor Jorge dos Santos, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu não vou deixar vocês sozinhos não. Vocês vão ficar no centro da adoração, em Jerusalém. Atos 1, versículo 4 determinou-lhes dizendo: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, até que do alto recebam a promessa do meu Pai. Versículo de número 8, ele disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar outro, é o Consolador. Ele estará convosco para todo sempre. Para todo sempre. Ele irá me representar. Aí está dizendo: antes de vocês irem em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, vocês primeiro vão receber a virtude do Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês sozinhos não. Por quê? Porque sem a presença, sem a virtude, vocês não vão conseguir expulsar os demônios, vocês não vão conseguir colocar de pé os paralíticos, vocês vão ter que enfrentar a religiosidade do sinédrio, vocês vão ter que enfrentar a oposição do sinédrio, dos invejosos que irão querer parar o vosso ministério. Somente com a virtude do Espírito Santo é que vocês vão conseguir chegar e realizar a obra que tem que realizar. Mas sem a minha presença, vocês não podem ficar. É isso que é igreja. Igreja sem a presença de Jesus não é igreja, é aglomeração de pessoas. Existe um grupo de pessoas aí que bate de porta em porta domingo pela manhã e fica perguntando: quem vocês são? Aí a gente pergunta: quem vocês são? Nós somos os testemunhas de Jeová. Pastor Jorge dos Santos uma vez bateram na minha casa e disseram: quem vocês são? Nós somos os testemunhos de Jeová. Podemos confabular? Podemos conversar um pouquinho? Eu disse aqui: eu vou fazer umas perguntas antes de vocês entrarem na minha casa. Se vocês responderem, eu deixo vocês entrar e dar estudo dentro da revista Sentinela. Eu vou perguntar, vocês vão me responder? Sim, pode perguntar. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, não conhecemos o Espírito Santo. Então vocês não são testemunha, porque Jesus Cristo disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você é testemunha. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem é cheio do Espírito Santo aí? Eu quero ver. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem é cheio do Espírito Santo? Você é verdadeira testemunha, porque o Espírito habita aqui. Você é testemunha. Você é testemunha da verdade. Você é testemunha de Cristo, porque o Espírito. É por isso que nós estamos vivenciando uma época de culto frio, culto sem glória. A igreja, muitas igrejas, oficiais igrejas, não tem a presença do Espírito. São salvos, sim. O sacrifício se deu na cruz do Calvário, mediante o sacrifício de Cristo. É a graça de Deus, é a obra meritória de Cristo na cruz central. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Mas o mesmo Cristo que nos salvou, ele disse assim: recebe o poder para depois você fazer. Tem muita gente que quer fazer sem receber poder. Não adianta, não vai acontecer. Quer fazer, quer operar, quer obrar, quer realizar, recebe a virtude do Espírito Santo primeiro, recebe o poder de Deus primeiro. Aleluia. Você é como uma tocha
de fogo. Existem muitos lugares que é como um cemitério. Não tem mais glória, não tem mais vibração, não tem poder. Cantam hinos espirituais acerca da redenção de Cristo, mas não creem no poder do Espírito Santo, não creem no poder de Deus. É por isso que os demônios não são expulsos, é por isso que não há quebrantamento, não há milagre. Jesus fez milagres aqui hoje por causa da presença dele. Eu me lembro muito tempo, olhe para cá, pastor Marcelo Paiva. Eu não sei se o senhor está lembrado, mas o senhor vai lembrar. Pastor Marcelo Paiva, nós enfrentamos uma situação dentro de Chapecó, Itaguaí, dentro do mato. Aquela congregação só sabe correr. A congregação, os bancos era de concreto. Congregação dentro do mato de Chapecó. Chegaram até nós e falaram: tem um profeta evangelista em Queimados chamado Marcelo Paiva. Nós estamos precisando, o pastor falou, nós estamos precisando de um sacudir de Deus aqui. Aí perguntamos assim: nós precisamos de um homem. Não pode ser um homem frio, não pode ser um homem cabote, não pode ser um Rofinifinéia. Tem muito Rofinifinéia nos púlpitos aí pregando, é por isso que não acontece nada. Tem que ser uma tocha de fogo, tem que ser um Gideão de Deus. Aí falaram que o Marcelo Paiva lá em Itaguaí. Aí eu falei: nós vamos buscar ele lá em Itaguaí, em Queimados. Viemos e buscamos ele. Foi lá, não foi, pastor? Nós pegamos o senhor e levamos lá no meio da mata em Chapecó. Escute essa. O culto estava preso, o culto estava pesado. Olha a importância de um profeta dentro da igreja. Estava um baterista tocando lá no canto. Deus deu uma visão para ele, a revelação. Ele chegou para o baterista e disse: coloque a baqueta aí, meu filho, vem aqui para o centro do templo. Quando ele colocou a mão sobre o baterista dobrou o joelho e colocou as mãos para trás e manifestou um demônio. E o demônio foi expulso. Sabe por que a glória de Deus não estava baixando naquele tempo? Porque o baterista, após o culto, ele ia para a casa da irmãzinha, ter relacionamento sexual, estava em pecado, batendo bateria, por isso que não tinha glória. Jesus chegou naquele dia, arrancou o pecado, envergonhou o Satanás, e a glória voltou para dentro da casa de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ainda tem profeta nessa casa aqui, ainda tem a presença de Deus aqui. Oh, glória! Oh, glória! Já começou aqui, ó! Oh, glória! Oh, glória! Aonde tem a presença de Deus, a frieza não vai ficar. Aonde tem fogo, a serpente não fica. A serpente estava disfarçada, camuflada. Serpente gosta de frieza. O diabo gosta de ambiente frio. É acomodável para ele. Quer ver isso? Vamos provar aqui na Bíblia, Atos capítulo 28. Os bárbaros fizeram uma grande fogueira. E Paulo pegou gravetos para lançar sobre a fogueira. E a Bíblia diz assim: a víbora, escute, fugia do calor da fogueira. A víbora fugia, pastor Jorge do Santo, a víbora fugia do calor da fogueira. Sabe o que expulsou a víbora? O calor da fogueira. Aonde tem o calor do fogo, não adianta, a serpente não vai ficar. Aleluia! A serpente quer destruir teu casamento, acende a fogueira na tua casa. Aleluia! Aqui não, serpente, porque aqui a fogueira está acesa há mais de uma década. Está acesa aqui. Serpente já tentou destruir essa obra aqui, mas não prevaleceu. Serpente já tentou promover divisão,
Aonde tem frieza, a serpente faz ninho, coloca ovo, multiplica. Mas aqui não, em nome de Jesus, levante a mão. Oh glória, oh glória, oh glória. Arapagana, fale língua estranha, fala. Fale língua estranha, isso, língua repartida como que de fogo. Oh glória, oh glória. Arapagana, olha lá, olha lá, olha lá. Em nome de Jesus Cristo, deixa o fogo pegar, deixa o fogo se apegar. Não deixa a fogueira apagar. A cana criada não apagará, a cana criada não quebrará, e nem apagará para vir que é fogueira. Jesus não veio para apagar, não. Jesus veio para acender. Jesus veio para acender. Quanto mais fogo, melhor. Quanto mais fogo, mais glória. Quanto mais fogo, menos serpente. Aleluia, aleluia. O diabo está fazendo festa aonde não tem fogo, aonde não tem glória. Está tudo incubado, está tudo escondido. Aleluia. Não pode ter profeta, não pode profetizar, não tem cura, não tem revelação. Mas aqui ainda tem a chama do Espírito. Aqui Deus ainda pode levantar o profeta. Aqui Deus ainda pode levantar. Opa, aqui o oculto não prevalece por muito tempo. Deus vai revelar, Deus vai mostrar, não vai prevalecer. É a chama, é o fogo, é o poder do Espírito, é a presença de Deus na vida da igreja. Não adianta, Jesus está com a igreja, a glória de Jesus está conosco. Mas tem a cachoeira da glória aqui dentro. Não tem fogo de marfim, não, mas tem a presença da glória aqui dentro. Oh, glória a Deus. Aqui ainda pode falar em língua estranha. Aqui ainda pode profetizar. Aqui ainda pode sapatear na presença de Deus. É a presença, é a glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Há uma chama, há um fogo ardente, há um fogo latejante aqui. Hoje tu vai sair daqui como altar em chama. Tu vai sair daqui, ei, altar quebrado. Repara no altar aqui hoje, porque tem fogo do Espírito Santo. Tem o poder de Deus aqui hoje para renovar a tua vida, para restaurar a tua vida. Essa serpente que se levantou, ela vai sair, ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, aleluia. O negócio está tremendo aqui em cima. Uma bacana na paixão. Oh glória, oh glória. Eu não preciso forçar nada não, meu irmão. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Não precisa empurrar ninguém não. A presença de Deus está aí. Quem está ligado na videira verdadeira que é Jesus, está sentindo a presença dele aqui. Está sentindo a presença dele aí. Jesus, Jesus. Quem está sentindo a presença de Jesus aí? Oh glória. Quem está sentindo a presença de Jesus aí? É de Jesus, irmão. É de Jesus. Por que você está andando com a cabeça baixa, mulher? Por que você está andando com a cabeça baixa? Deixa eu te dizer, Jesus, que a Bíblia diz que Paulo disse assim: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quem está dentro de você é maior. Irmão, quem está junto de você é maior do que essa situação. Você anda com aquele que é maior. Ele habita dentro de você. Romanos capítulo 8 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós.
é o mesmo Espírito que habita em nós. Deixa eu te dizer, se você entender que aquele que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, deixa eu te dizer, não tem muralha, não tem Golias, não tem pedrada, Aleluia. E vou além, não tem macumba. Estou dizendo, fizeram macumba contra você, continua fazendo, manda continuar fazendo, porque maior que habita aqui, aleluia, maior que habita aqui. Mas fizeram botar o teu nome na cachoeira, na Mata Virgem, ali no cemitério de Ricardo Albuquerque, não interessa, quem habita aqui é maior. Quem habita aqui é maior. Quem habita aqui é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Ele é maior. E deixa eu te dizer, quem vai entrar na tua casa, tem gente dizendo, já está dizendo, larga a tua casa. Está revelando a glória, sai da tua casa. Não tem jeito do teu casamento. Irmão, você vai entrar dentro da tua casa hoje com aquele que é maior. Aleluia. O diabo vai ter que pegar a bagagem e sair pelas portas. Nome de Jesus. Porque Deus está colocando uma tocha de fogo na sua casa. Oh, glória a Deus. Gideão vence os midianitas com tocha de fogo. Quebra o cântaro, tocha de fogo na mão. Crente apagado não vence nada. Crente apagado não conquista nada. Crente apagado não vê nada acontecer. Tem crente correndo de demônio. Tem crente que, ó, irmão, eu já vi homem de nome, de renome, manifestar o demônio e ele sair pela janela, ele sair pelas portas do fundo. Mas crente cheio do Espírito Santo não. Crente cheio do Espírito Santo, o exército de Deus está contigo. Deus vai te usar nessa hora derradeira. Ele vai começar pela sua casa. Ele vai começar pela tua família. Deixa eu te dizer, você com Deus é a maioria. E a maioria sem Deus é nada. Tem gente olhando para sua casa e está dizendo, eu estou sozinho aqui nessa situação. E Deus está dizendo, minha filha, meu filho, tu está comigo. Você comigo é a maioria. E a maioria sem mim não é nada. Não é nada. Em nome de Jesus Cristo, você é o exército que Deus vai revestir aqui hoje. Quem quer sair daqui renovado, cheio, sapecado, só quem prioriza a presença de Deus se coloca de pé.